Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 14. Eu quero ler alguns versos, começando pelo verso 15. E vou pedir às pessoas que têm aí uma Bíblia, procure ver se a pessoa que está do seu lado tem uma Bíblia, ou se ela trouxe uma Bíblia. Se ela não tem ou não trouxe, reparta a sua Bíblia com esta pessoa, para que ela possa acompanhar a leitura. Verso 15 em diante do capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Quantos acharam, digam amém. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porque ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Até aí apenas. Este texto constitui-se numa parábola de Jesus Cristo. As parábolas se transformaram numa linguagem que Jesus comumente usou durante o seu ministério para se reportar às pessoas que o acompanhavam e também aos seus discípulos. Algumas parábolas eram de fácil compreensão, outras eram mais complicadas. E Jesus usava este expediente ou esta forma de linguagem exatamente para que nem tudo o que ele dizia ficasse completamente claro às pessoas que o ouviam. E até os seus discípulos, às vezes, precisavam perguntar para Jesus o que é que ele queria dizer com aquelas palavras. E Jesus, então, contava a eles, ou interpretava a eles a parábola que ele havia usado. Aqui neste texto em especial, Jesus usa novamente esta mesma linguagem. A linguagem aqui é clara, é de fácil compreensão. Não houve necessidade dos discípulos interrogarem Jesus para perguntar o que significava aquilo, porque a linguagem era muito clara. Jesus fala acerca de um homem. Se você ler lá em Mateus a mesma parábola, Jesus chama este homem de rei. Jesus conta a história de um rei, de um homem que prepara um grande banquete e convida para este banquete muitas pessoas. O rei a que se refere aqui a parábola é o próprio Deus. E a ceia, o banquete oferecido aos convidados, dizem respeito às bênçãos que são provenientes do reino de Deus. Bênçãos estas que estão à nossa disposição nesta noite. Não somente nesta noite, mas todos nós que fazemos parte, que integramos o reino de Deus na terra,
todos nós que fazemos parte do povo de Deus que habita na terra, desfrutamos destas bênçãos que são endereçadas, que são destinadas, que são derramadas especial e especificamente a este povo. Agora, neste texto aqui, há 3 importantes lições que eu gostaria de destacar e analisá-las com vocês, não profundamente, mas superficialmente, apenas para que nós tenhamos uma noção, um entendimento do que o texto quer dizer. Quais são as 3 lições que eu consigo extrair deste texto? A primeira delas diz respeito a desculpas, e desculpas que não convencem. Nós vemos aqui que quando o Senhor que havia preparado a ceia, quando o rei que havia preparado a ceia, manda os seus servos irem às pessoas que haviam sido convidadas, anunciando-as, ou anunciando-lhes que a ceia já estava pronta, que o banquete já estava pronto, as pessoas que haviam sido convidadas, elas começam a se desculpar, dizendo: olha, me tenha por escusado, eu não posso participar da ceia hoje. E há pelo menos 3 tipos que ele menciona aqui. O primeiro que apresentou a sua desculpa era aquele que havia comprado um campo. Quando o mensageiro do rei chega e diz: meu amigo, a ceia está pronta, o rei está te preparando, está te esperando, a mesa já está preparada. Ele diz: olha, sinto muito, mas eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Ora, queridos, ninguém compra um pedaço de terra, ninguém compra um campo, ninguém compra um sítio, ninguém compra uma fazenda sem antes saber o que está comprando. Mesmo que você compre um terreno de 50 metros quadrados, você vai lá para ver onde é que está o terreno. Você quer saber a localização do terreno, você quer saber aonde ele está, e aí então você fecha o negócio. Ninguém compraria um campo sem antes visitar ou conhecer o campo que estava comprando. Portanto, essa desculpa não era uma desculpa convincente. Olha, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Se ele já havia comprado, certamente ele já conhecia o campo, e ele poderia protelar a visita que ele iria fazer ao campo que ele havia comprado. Mas ele diz: não, me tenha por escusado. O segundo que o servo vai procurar, ele diz: ó, eu também gostaria muito de ir, mas infelizmente hoje eu não posso, porque eu comprei 5 juntas de bois, e eu preciso experimentar as juntas de boi. Também uma desculpa que não convence. Ninguém que compra uma junta de bois, e naquela época os bois eram usados para arar a terra, ninguém compraria um implemento agrícola sem antes experimentar. É como hoje, ninguém vai comprar um carro, e aqui neste caso não era uma junta de bois 0 quilômetro, né? Porque os bois já tinham algum tempo de vida. Ninguém compra hoje um carro usado sem antes experimentar o carro. Muito pelo contrário, você leva a uma pessoa competente, né, a um técnico competente, a um mecânico, a um funileiro, e você diz: olha, dá uma olhadinha aí, dá uma examinada para saber se está tudo bem, se está tudo certinho. E quando ele diz está tudo bem, aí você vai e fecha o negócio. Então ninguém compraria 5 juntas de bois sem antes experimentá-las. Com certeza, no momento em que aquele homem estava fechando o negócio, estava comprando aquelas juntas de boi, ele tinha tido a oportunidade de experimentá-las. Agora ele não mais iria experimentá-las, ele já ia usá-las no trabalho que elas iriam fazer, as juntas de boi. Então esta decisão também poderia ser protelada, não precisava fazê-lo naquele exato momento. A segunda desculpa que não convence. O terceiro que o servo vai buscar, ele diz: olha, diga lá ao rei que eu não posso ir porque eu me casei. E aí você diz: ah, este tinha uma desculpa muito boa, ele havia se casado. Mas se você voltar lá para o tempo da lei, você vai encontrar uma coisa muito interessante. Um jovem, quando casava naquela época, ele tinha por lei